tratar sobre algo que provavelmente os irmãos gostam muito, que é vitória e prosperidade. Amém? Amém. Amém. Que é uma coisa que Deus traz às nossas vidas. Amém? Amém. Então peço que os irmãos abram, ou não, também peço que o Daniel possa pôr aqui, porque são algumas passagens. Primeiro vamos para Romanos capítulo 8, versículo 28. Muito bem. Peço que os irmãos vamos fazer uma leitura conjunta. Amém? Vamos ler. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém. Peço que o Daniel também ponha Romanos 8, 37. Esse aí, vamos ler. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém. Agora podemos ir para Filipenses capítulo 4, versículo 13. Esse é muito conhecido. Vamos ler. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso nós fomos para o versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E para terminar, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Vamos ler. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Amém. Maravilhoso, não? Amém? Então, muitas pessoas concordam que todos esses textos são maravilhosos e a verdade é que muitas pessoas, muitos cristãos hoje em dia se bastam por esses versículos, sem procurar entender o que eles realmente querem dizer dentro do seu contexto. E os outros versículos que estão em volta desses versículos que nós amamos tanto, que nós achamos maravilhosos porque são promessas de Deus para nós. Mas nós temos que, se nós queremos verdadeiramente compreender a verdade que Deus quer nos expressar, nós temos que ler o texto completo, nós temos que entender o contexto desses versículos e dessas promessas. Porque esses versículos fora de contexto, por que nós gostamos tanto e nós nos limitamos às vezes por esses versículos? É porque eles fora de contexto, eles transmitem exatamente o tipo de mensagem que nós queremos ouvir. Porque faz parte da nossa natureza pecaminosa. Nós gostamos muito de ouvir a respeito de vitória, a respeito de prosperidade, porque é o que nossa natureza quer. Nós queremos vitória, nós queremos prosperidade nas nossas vidas. Quem não quer isso, não é? E eu quero logo deixar muito claro que essas coisas não são intrinsecamente más. Essas coisas por si só, querer ter vitória, querer ter prosperidade, isso por si só não é mal e não é pecaminoso. Mas é o desejo e a busca exagerada por essas coisas que revelam, e está aí o problema, porque elas revelam a idolatria nos nossos corações. Elas mostram que no fim das contas Deus não é o centro mesmo das nossas vidas. E é isso que acontece com muitas pessoas. As pessoas usam Deus como um meio para chegar aos fins que elas querem, aos fins que são desejáveis para elas. Porque elas querem alimentar o Deus que elas levantaram nos seus próprios corações. A base de tudo isso é a idolatria. Nós sempre voltamos, sempre caímos nesse mesmo buraco. Mas é quando nós lemos essas passagens dentro do seu contexto que nós conseguimos ter uma compreensão completa daquilo que Deus tem para dizer para nós. Bem, então vamos tentar entender o contexto. A primeira leitura que nós fizemos foi em Romanos capítulo 8. Eu gostaria de fazer uma leitura de Romanos capítulo 8, mas agora a partir do versículo 15. Peço que... Sim. Eu vou fazer a leitura, os irmãos podem ler ali para acompanhar. E diz o seguinte: Por
Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E agora sim chegamos no texto que nós lemos antes. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O que vemos aqui, agora que nós temos o contexto completo, não é um cenário de força e de vitória. Não se basta nessas coisas. Mas o que a gente vê aqui é a aflição. O texto fala sobre aflição, fala sobre fraqueza, fala sobre gemidos. Imagina que sofrimento, o nível que isso é. Não está a falar sobre uma vitória triunfante, está a falar sobre pontos baixos na nossa vida. E a arma que nós temos para combater essas coisas é a esperança em Deus, em obra de Cristo Jesus. Amém? Se nós formos para Romanos também, para a passagem que temos logo depois, que nós lemos, vai dizer o seguinte, Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos sepultados como ovelhas para o matadouro. Agora entra o texto. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Mais uma vez nós temos aqui uma promessa lindíssima, maravilhosa, mas que também está inserida em um cenário de angústia, perseguição, fome, e o texto fala até de morte. É algo muito sério. Mas não é um cenário de vitória, de um mar de rosas. É uma vida dura, uma vida sofrida, mas com a esperança maravilhosa que Deus nos dá, mesmo diante de angústia, diante de dificuldades. Com certeza não é uma promessa de uma vida fácil, mas é com certeza um presente muito maior do que qualquer coisa que a gente possa ter nessa vida. Agora em Filipenses, vamos continuar desvendando os contextos dos versículos que a gente leu no começo. Filipenses 4, versículo 10. E esse texto fala, como deve lembrar, fala sobre prosperidade. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade.
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição, e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito e dar e receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente na vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheio de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Mais uma vez, o versículo que nós começamos. Paulo aqui fala, mais uma vez, em um contexto de necessidade. Ele fala sobre as suas experiências com a necessidade e até mesmo com a fome. E quando ele começa a proferir as palavras, as tão famosas palavras de vitória, essa vitória não está na condição material dele, mas ela está na sua fé, porque ele sabe, ele tem plena convicção de que ele pode todas as coisas em Cristo. Pode todas as coisas no seu Senhor. Independente de fome, independente de sofrimento, independente de tempos de fartura ou de fome, de perseguição ou de liberdade, não importa. Ele pode todas as coisas em Cristo. Isso é fé. Isso não tem a ver com as riquezas, isso não tem a ver com prosperidade. Isso é fé. Amém. E, por fim, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, a partir do versículo 6, diz o seguinte: E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e o pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que são a Deus, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade de vossos dons para com eles e para com todos. Bom, assim, o texto é um bocado, lendo assim, é um bocado complicado de entender, mas é basicamente, o que Paulo está a tentar explicar aqui é que aqueles que usam dos seus recursos, que usam dos recursos que Deus deu para eles, através, é claro, do seu trabalho, através das oportunidades que Deus, as portas que Deus abriu na vida deles, e usam esses recursos para abençoar os seus irmãos, para abençoar os outros, eles terão sua recompensa por parte de Deus. E é nesse contexto que Paulo vai dizer que Deus multiplicará os seus recursos. Não tem a ver com, e isso também não tem a ver com o quanto de recursos que você dá. Porque cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem a sua realidade, a sua quantidade de recursos. Mas Deus não quer saber dessas coisas. O que Deus avalia é a generosidade. É aquilo que está no nosso coração. É o quanto que nós estamos dispostos a fazer pelos nossos irmãos. O quanto daquilo que nós temos, que nós estamos dispostos a entregar pelos outros. Entendem? Deus não nos recompensa de forma diretamente proporcional à quantidade de dinheiro que nós ofertamos na igreja ou que nós ofertamos para os necessitados, mas sim de acordo com o nosso coração. E quando Deus nos abençoa financeiramente, Ele não faz com o simples propósito de nos ver, de nos fazer prosperar. Deus tem um propósito com as bênçãos que Ele manda para a gente. Nós somos servos de Deus. Deus manda
recursos para a nossa vida. E os nossos recursos, assim como as nossas vidas, assim como os nossos corações, nós temos que entregar nas mãos de Deus. Então, aquilo que Deus me deu, seja o emprego que Deus possibilitou eu ter, o salário que Deus possibilitou eu ter, todas as coisas que Deus me dá, eu também entrego tudo isso nas mãos dele. Amém. Para o bem do reino dele, para que o nome dele seja engrandecido. Porque o texto mesmo fala que através da nossa generosidade, através das nossas boas ações e pela forma como nós usamos os nossos recursos da nossa vida para servir aos outros, o nome de Deus é glorificado através dessas coisas. Amém. Então esse é o propósito, o motivo pelo qual Deus nos dá essas ferramentas, essas coisas. A prosperidade ela não vem por acaso. A prosperidade também tem o seu propósito para o reino. Bom, agora que nós vimos os contextos de todos os textos que nós lemos no começo da pregação, qual que deve ser a nossa referência? Qual que deve ser o nosso foco? Como é que nós devemos guiar a nossa vida, guiar os nossos princípios em relação a essas coisas? Como é que eu devo lidar com a vitória, com os meus conflitos que eu tenho, com as dificuldades que aparecem na minha vida? Eu quero vencer, Deus. Como é que eu faço isso? Como é que eu lido com essas situações? E como é que eu faço em relação à minha prosperidade? Em relação aos meus recursos? Qual que é a minha trajetória? A formiguinha preguiçosa. Exato. Mas qual que deve ser a minha trajetória? Se nós formos a 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, nós temos uma resposta muito interessante. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, o que nós devemos fazer em relação à nossa prosperidade, às nossas finanças, aos nossos recursos? Nós não devemos deixar essas coisas se tornarem um ídolo nas nossas vidas. Amém. Nós não podemos deixar essas coisas nos dominarem. Não, o pecado não está nos recursos, o pecado não está no dinheiro, está no amor ao dinheiro. Está, mais uma vez, na idolatria. Se nós formos agora para o lado da vitória, de nós sermos vitoriosos nos conflitos que nós temos na nossa vida, durante a nossa vida, nós podemos ver o que Jesus disse sobre isso. Em Mateus capítulo 5, versículo 38. Vamos ler. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estás nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que fazeis mais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, qual é a resposta que Jesus tem para quando eu tenho situações até de injustiça na minha vida? Onde eu quero obter vitória sobre certas situações. Deus não quer que
que eu busque justiça ou vingança com as minhas próprias mãos. Porque isso não cabe a mim. A palavra de Deus diz que a justiça é do Senhor. A vingança vem do Senhor. Nós não devemos tratar dessas coisas com nossas próprias mãos, através de violência, através de nada do tipo. Porque Deus é quem vai trazer justiça às nossas vidas. A vitória não vem pelas nossas mãos, Deus nos concede essa vitória. Mas é claro, nesse meio tempo, pode parecer que a gente vai viver como um trouxa. A pessoa vai bater na nossa face e vamos oferecer a outra. As pessoas vão tirar das nossas vestimentas e nós oferecemos a capa. Nós não vamos entrar em confusão. Não vamos tentar brigar com ninguém. Isso não tem muito cara de vitória. Mas acreditem, é vitória. Amém. É a vitória do Espírito contra a carne. Aleluia. É uma vitória mesmo grande. Amém. Prova que Cristo está do nosso lado. Amém. Amém? Se nós formos para Mateus capítulo 6, versículo 19, mais uma vez voltamos para a prosperidade, para os recursos financeiros, vai dizer o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E agora indo para o versículo 25, diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste uma erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém. Deus cuida de nós. Amém. A gente tem dificuldade de acreditar muitas vezes. E é por causa dessa nossa falta, dessa nossa fé, muitas vezes pequena, uma fé fraca, que nós nos desesperamos. Nós começamos a nos perguntar: meu Deus, como é que vai ser? Nós começamos a perder sono, e nós começamos a nos preocupar com o fim do mês está chegando, mas o dinheiro já acabou, como é que eu faço? E nós pensamos que Deus não está a ver essas coisas, mas Deus está sempre a ver. Deus ele nos vê durante as nossas aflições, quando nós passamos por necessidade. Deus está sempre lá e Ele vê quando nós precisamos. Ele sabe daquilo que nós necessitamos. E como o texto que nós já lemos, Paulo vai dizer, Deus, esse texto fala que nós temos o mantimento de Deus, a parte de Deus, nós temos a vestimenta. E Paulo disse: se eu tenho o que comer, se eu tenho o que vestir, eu tenho paz. O que mais eu posso querer? Eu tenho paz de que Deus está cuidando de mim. Amém. E que eu vou superar essa dificuldade. Então, nós não devemos nos desesperar, porque quem cuida de nós, quem cuida de aplicar a justiça, de nos trazer vitória, e quem cuida das nossas finanças, de trazer mantimento para nós, é Deus. Amém. Deus abre portas para que nós possamos encontrar emprego, para que nós possamos trabalhar. Deus honra as pessoas que trabalham bem, que têm boas éticas de trabalho. Deus honra o nosso trabalho árduo. E Deus provê para tudo que a gente precisa. Cuida da gente. Teve vários momentos da nossa vida, da nossa família, que as contas não batiam. E nós ficávamos preocupados, porque realmente a matemática não falha. E as contas não batiam ao fim do mês. Mas Deus proveu. Nós estamos aqui.
E eu lembro que muitas vezes durante esses períodos, a coisa que eu mais pedia nas nossas orações não era tipo, Deus aparece, por favor, aparece logo amanhã com a solução para esse problema, aparece com dinheiro do nada para que alguém possa me oferecer dinheiro. Não, as nossas orações eram, por favor, Deus, me dá paz. Amém. Faz descansar, sabendo e tendo confiança de que o Senhor vai prover. Porque é isso que a tua palavra diz. E a palavra de Deus é a verdade. Amém. Deus proveu. Deus ele responde às nossas orações e responde às nossas necessidades. Amém. Então, para concluir, nós temos que lembrar sempre que nós não somos desse mundo. E que não é nesse mundo que nós vamos ter a vitória plena que nos é prometida por Cristo. Certo? Não é nesse mundo que nós vamos ter as bênçãos de Deus na sua completude, na sua totalidade. Não é aqui. E a nossa esperança não está nesse mundo, porque as coisas que se esperam, a esperança está justamente nas coisas que nós não vemos. Nós temos essa esperança, nós temos a promessa de Deus, nós temos um futuro glorioso que Deus vai trazer para o seu povo, que nós ainda não vemos, mas que nós temos plena convicção de que Deus é fiel e que vai cumprir com sua palavra. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós servimos a um Deus, eu peço que os irmãos prestem muita atenção nisso. Nós servimos a um Deus que, apesar de ser o dono da prata e do ouro, se fez pobre. Ok? Nós servimos a um Deus que, sendo Deus, dono da prata e do ouro, Senhor do universo, se fez pobre. Nós servimos a um Deus que, apesar de ser o Senhor dos exércitos, se entregou na mão daqueles que o perseguiam. Que não mandou fogo do céu para consumir todos eles, para destruir todos os seus inimigos. Que não procurou aniquilar os seus adversários, mas que expressou amor e perdão àqueles que o estavam matando naquela cruz. Nós temos que seguir esse exemplo. Nós temos que seguir o exemplo do nosso Mestre. E nós não devemos pôr essa nossa busca por vitória e por prosperidades acima de Deus. Não podemos fazer isso. Essas coisas são boas, eu vou admitir isso, é muito bom ter vitória, é muito bom ter prosperidade, é uma bênção de Deus. Eclesiastes vai dizer isso, que todo recurso, que a possibilidade que o homem tem de ter riqueza e de poder usufruir dessa riqueza é bênção de Deus. Glória a Deus, amém. Mas isso não pode ser, a minha vida não pode se resumir a isso. Porque se a gente ficar só por aqui, nós vamos ser miseráveis. Miseráveis. Porque não tem nada que a gente veio para esse mundo sem nada, a gente não trouxe nada para aqui e a gente vai embora e não vai levar nada. Aquilo que é precioso, aquilo que a gente deve mesmo ter como nosso tesouro no nosso coração, são as coisas que a ferrugem não consome, que a traça não come, que os ladrões não minam nem roubam. São tesouros do céu. Amém. É nós nos aproximarmos a Deus, nós criarmos um relacionamento forte com Ele, confiar que é um Deus que cuida de tudo que a gente precisa. Não é o que a gente quer, é o que a gente precisa. É o que a gente precisa. E Deus sabe muito bem do que a gente precisa. O que não significa que a gente não precise orar, né? Deus gosta de nos ouvir pedir. Deus nos incentiva a nós apresentarmos as nossas petições diante de Deus, com ações de graças, pedindo, Deus, por favor, me ajuda com aquilo, me ajuda com essa situação. Deus, o fim do mês está chegando, está um pouco apertado, nos ajuda a poder passar por esse período, mas obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito. Ações de graças. Apresentar as nossas petições diante de Deus, com confiança de que Ele vai mesmo fazer. Confiar, ter fé. E nós devemos ter, outra coisa que nós vimos nas passagens, nós temos que ter contentamento. Não tem coisa mais incrível na vida do que ter contentamento. Porque independente se eu for uma das pessoas mais pobres do mundo,
ou se eu tiver muitas riquezas, independente de qual situação que eu estiver na vida, se eu tiver contentamento, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Não importa a minha situação, não importa em que momento eu esteja na minha vida. Se eu tiver contentamento em Cristo, se eu tiver contentamento no meu Senhor, eu tenho tudo. Não falta nada. Não falta nada. Obrigado, Deus. Nós temos que ter contentamento com as coisas que Deus já nos deu. Olhem para trás. Olhem para trás, para a vida de vocês. Como vocês estavam alguns meses atrás. Como vocês estavam, sei lá, um ano atrás. Eu lembro muito bem de como foi difícil o tempo quando nossa família veio para cá. Lembro como foi muito duro para mim ter que deixar minha família para trás e chegar aqui em um lugar totalmente diferente, sem ter amigos, em uma cultura tão diferente. E o fato de hoje eu poder me sentir em casa, de nós estarmos bem, e de nós termos irmãos queridos numa igreja que nos recebeu, nos acolheu, isso é milagre de Deus. E eu não me importo ok, eu não estou a viver o ápice da vida europeia, porque eu tenho contentamento. Aleluia. Eu tenho contentamento porque Deus já fez tanto. Deus já fez tanto e já nos abençoou tanto, que nós podemos dizer muito obrigado, Senhor. Não podemos dizer muito obrigado? Amém. Amém. Então vamos buscar fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas. Porque buscar a vontade de Deus acima de todas as coisas nos permite descansar. Descansar mesmo. Ter paz na nossa vida. Nós entregarmos completamente a nossa vida para Deus. Tudo, seja o nosso tempo, seja o nosso dinheiro, seja os nossos pensamentos, o que for. Se nós entregarmos todos os aspectos da nossa vida nas mãos de Deus, nós podemos respirar fundo e ter paz. Ter paz, porque nós sabemos que é dele que vem a justiça, é de Deus que vem a provisão e principalmente é de Deus que vem a nossa salvação, a salvação das nossas almas. Que quando tudo isso passar, quando toda a nossa vida passar, tudo que a gente tiver para fazer, depois de tudo que a gente servir aqui na terra, nós vamos estar finalmente nos braços dele. Amém? Amém. Então, vamos concluir. Para só peço que os irmãos fiquem de pé.